Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e a gente vai para a nossa terceira aula de hoje, que é a aula de Química. Nós vamos falar um pouquinho sobre os átomos. Desde o início, o homem se fez algumas perguntas sobre a nossa existência. Por exemplo, do que as coisas são feitas, né? Na época da filosofia clássica, surgiu uma resposta para essa pergunta, né? Nós somos feitos de átomos. Mas o que seriam esses átomos, né? O estudo deles começou lá na Grécia Antiga com o filósofo Leucipo e o seu discípulo Demócrito. Para eles, o átomo seria o menor componente de toda a matéria existente no mundo. Então, era impossível dividir o átomo em partes menores. O termo átomo, ele tem origem do grego e significa não dividido, né? E ele foi, lógico, feito para descrever uma parte indivisível da matéria que estaria presente em todas as coisas. Então, para a época, o átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. Ao desenrolar da história, diversos cientistas tentaram definir o átomo, quanto à sua forma, quanto à sua origem, e houveram diversas teorias de como o átomo é constituído, como é que ele aparenta. Então, surgiram assim ao longo do tempo diversos modelos atômicos, que são os que a gente vai estudar mais para frente, tá? Vamos falar então um pouquinho de matéria e energia. A química vai estudar matéria. Mas o que é matéria? É tudo que existe e ocupa lugar no espaço, além de possuir massa e volume, tá? Ou seja, tudo que está em nossa volta é matéria. Toda matéria ela vai possuir um estado de agitação e de movimento, tá? Esse movimento vai se dar graças à energia que é envolvida em cada uma das substâncias e vai influenciar em como a matéria se apresenta. No caso, seriam os estados dessa matéria, tá? Então, quais são os estados da matéria? A gente já conhece. O estado sólido, líquido e gasoso. O estado sólido é quando as partículas, estão fortemente unidas. Então, essa união e essa proximidade vai fazer com que exista pouca energia, ou seja, pouco movimento entre as partículas. Então, essas matérias têm formas definidas. Por exemplo, a água no estado sólido é o gelo que a gente usa para deixar a nossa bebida mais gelada, né? Já o estado líquido é quando as partículas elas estão presentes nas substâncias, estão ali unidas, só que menos intensa do que estão nos sólidos. Então, elas vão formar pequenos grupos de partículas que vão ficar deslizando umas sobre as outras. Então, o líquido não existe forma definida. Se você botar no copo, ele vai tomar a forma do copo. Se você colocar ele na garrafa, ele vai tomar a forma da garrafa. E assim sucessivamente, tá bom? Já o estado gasoso é quando essas partículas estão totalmente desprendidas umas das outras, são livres e são independentes, tá? E elas vão ocupar todo o espaço na qual elas ficam confinadas, ou seja, todo o volume. E elas também não têm forma definida, tá bom? Quais são as mudanças de estado físico aí da matéria, ó? A matéria está envolvida com energia. Por isso, quando a gente tem uma mudança na quantidade de energia, a gente vai sofrer uma mudança na matéria. Então, quando a gente aquece a água, ela vai virar vapor, A gente está aplicando energia sobre ela. E isso vai ocorrer em todas as substâncias, A gente deu o exemplo de água, mas isso ocorre em todas as substâncias. Então, a gente tem as mudanças de estados físicos da matéria, que é a fusão, quando a gente passa do sólido para o líquido, ou seja, quando o gelo derrete, ali a gente está tendo o que? A fusão. A vaporização é quando a gente passa do líquido para o gasoso, por exemplo, quando a gente está aquecendo a água para fazer café. A liquefação, a condensação, é quando ela vai passar do estado gasoso para o líquido. A solidificação é quando a gente passa do líquido para o gasoso. E a sublimação é do sólido para o gasoso ou vice-versa, tá bom? Aqui a gente tem uma figura para exemplificar melhor. Ó, fusão, sólido para o líquido, Vaporização do líquido para o gasoso. A liquefação ou condensação do gasoso para o líquido. A solidificação é do líquido para o sólido. E a sublimação do sólido para o gasoso ou vice-versa, tá bom? Quem consegue me dar um exemplo de sublimação?
e de condensação. Fala lá no grupo. Modelos atômicos, tá? A gente viu que existe essa mudança da matéria e a gente viu que durante o estudo, né, dos átomos e dessas mudanças de estado físico, do que é feita, né, do que nós somos feitos, do que tudo é feito no mundo, a gente viu que existem os átomos e que existem os modelos atômicos que as pessoas estudaram durante muito tempo. Como seriam esses modelos atômicos, tá? E a gente vai ver alguns deles, os mais famosos e o que a gente usa hoje em dia, tá? O primeiro foi o modelo de Dalton, que era um químico inglês, tá? Que ele disse que o átomo era uma esfera sólida e contínua, que era indivisível e indestrutível, tá? Isso explicaria porque o material, quando a gente transformava um material em outro, a gente não alterava a massa, tá? Esse modelo atômico, ele ficou conhecido como bola de bilhar, que é esse daqui, tá? Que a gente tá vendo branquinho aqui, que é o modelo de Dalton. Já o modelo de Thomson foi descoberto lá em 1904, quando já sabiam que eram os prótons e os elétrons, tá? E aí Thomson formulou um novo modelo atômico. Então, como seria? Seria também redondo, né? Só que no seu interior ele teria prótons e elétrons. E o conjunto desse átomo seria neutro, tá? O mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Então, por causa de ter no seu interior essas partículas, esse modelo ficou conhecido como pudim de passas, tá bom? Em 1911, Rutherford ele propôs um novo modelo atômico, tá? Segundo ele, o átomo ele apresentava duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Então, os elétrons eles girariam ali em torno do núcleo, onde iam se encontrar os prótons, e o modelo atômico de Rutherford ele foi o suficiente para estudar a maioria dos fenômenos químicos, inclusive as estruturas atômicas. O sistema de Rutherford ele lembra o sistema solar. Já em 1913, Bohr criou um novo modelo baseando no modelo de Rutherford, né? E de que todos os elétrons eles tinham energia, que nem todos tinham energia, tá? Então, os elétrons eles estariam a diferentes distâncias do núcleo. Então, ele dividiu essa eletrosfera em níveis de energia. Dentro desses níveis estariam os orbitais, tá? De acordo com o Bohr, os elétrons eles teriam órbitas bem definidas, por exemplo, como aviões que devem voar numa determinada direção e altitude, tá? Então, essas órbitas, né, eram regiões e elas receberam o nome de camadas, tá? Nos átomos, a gente tem 7 camadas, que a gente fala das letras K até a letra Q. Então, as 7 camadas dos átomos são chamadas de K, L, M, N, O, P e Q, tá? Cada camada, ela vai admitir um número máximo de elétrons, tá bom? Aqui a gente vai ver agora. Na camada 1, que é a camada K, a gente só pode ter 2 elétrons. Na camada 2, que é a L, a gente tem que ter até 8 elétrons. Não quer dizer que a gente tenha 8 elétrons certinho, tá? Pode ter até 8. O máximo que ela vai comportar ali são 8 elétrons. Na camada 3, que é a camada M, 18 elétrons no máximo. A N e a O, 32, a P, 18. E na Q, alguns autores admitem até 8 elétrons e outros só 2 elétrons, tá bom? Qual é o modelo atômico que a gente estuda atualmente? Atualmente a gente estuda uma estrutura atômica que é dividida em duas partes. O núcleo, tá? E onde dentro do núcleo a gente vai ter os prótons e os nêutrons, tá? E na massa do átomo a gente tem ali uma eletrosfera, onde giram os elétrons em torno do núcleo, tá bom? E esses elétrons estão distribuídos em níveis energéticos que a gente já viu que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, tá bom, pessoal? Experiências vão comprovar que a massa de um elétron, né, é cerca de 1840 vezes menor que a massa de um próton, tá? Então, o peso é irrelevante na massa do átomo. Então, a gente tem o quê? Dentro do núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles têm carga positiva. Os nêutrons, eles não têm carga. Ó, nêutrons lembra neutro, não tem carga. Os elétrons, eles têm carga negativa.
Então, dentro do núcleo, a gente tem o próton, que tem carga positiva, e o nêutron, que não tem carga. E na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, a gente tem os elétrons, que são o quê? Negativos. Próton, positivo. Seja como um próton, sempre positivo. E o elétron, negativo. Beleza? O número atômico, que é chamado de Z, tá? O número atômico é o número de prótons que tem dentro do núcleo de um átomo, tá? Em um átomo normal, a carga elétrica vai ser zero. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Por exemplo, o átomo de sódio, que é o Na, tem um número atômico Z igual a 11. Ou seja, dentro do núcleo desse átomo vão ter 11 prótons. Então, para resumir, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Quando eu falar de número atômico, eu estou falando do número de prótons. Lembram do próton? Positivo. Já o número de massa vai ser a soma do número de prótons, aquele que é positivo, com o número de nêutrons, que é aquele que não tem carga, dentro do núcleo de um átomo, tá? Então, quem seria o número de massa, que é também chamado de A? O Z, que é o nosso número atômico, mais o N, que é o número de nêutrons. Então, o A vai ser o quê? A soma dos prótons e dos nêutrons, tá? Elétron não entra na história, tá bom, gente? Mas lembre que o número de prótons é o mesmo número de elétrons, tá? Mas eles não entram na conta. Para a gente saber o número atômico, a gente conta os prótons. E para a gente saber o número de massa, a gente conta os prótons e os nêutrons, tá bom? O número de massa vai informar para a gente se aquele átomo é mais leve ou mais pesado que outro átomo, tá? Porque os prótons e os nêutrons é que vão dar carga, né? Vão dar peso ali, vão dar massa ao nosso átomo, tá bom? Vamos ver um exemplo. O sódio, que é o Na, ele tem 11 prótons e ele tem 12 nêutrons e tem 11 elétrons, tá? Qual vai ser o número atômico? O número atômico, que é o Z, a gente vê pelo número de prótons. Então, se o átomo de sódio tem 11 prótons, seu número atômico Z vai ser 11, tá? Que é o número atômico, o Z, é igual ao número de prótons, beleza? Já o número de massa, que é o A, vai ser a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Então, se a gente tem 11 prótons e tem 12 nêutrons, o nosso número de massa vai só somar 11 mais 12, que vai dar quanto? 23. Tá vendo, gente? Tem conta mais fácil que essa? Não tem, não. É só somar. Os átomos, que são eletricamente nêutrons, né? Eles apresentam o mesmo número de prótons e elétrons. No entanto, eles vão apresentar carga elétrica quando eles ganham ou perdem elétrons em uma ligação, tá? Nesse caso, se o átomo ganhou ou perdeu elétron quando eles se unem, lá, quando eles se ligam, então a gente tem o íon, tá? A gente chama ele de íon, quando ele perde ou quando ele ganha elétrons, tá? A gente vai chamar de cátion quando o átomo cede elétron, então quando ele doa um elétron para outro, aqui a gente tem um átomo ali tranquilo com outro. Quando eles se encontram, esse aqui doou elétrons para esse. Quando ele doa, vai transformar ele em carga positiva, vai chamar de cátion, tá? Porque ele doou um elétron, tá? Já os átomos, quando eles recebem elétrons, eles se transformam em ânions, que tem carga negativa. Professora, eu não entendi foi nada agora. Se o cátion, quando um elétron ele dá, quando um átomo dá um elétron para o outro, ele fica positivo. E quando ele recebe, ele fica negativo. Isso está ao contrário, não está, não? Não. Vamos pensar. Qual é a carga do elétron? O elétron positivo é negativo. Negativo, não é verdade? Então, se ele é negativo e eu recebo uma carga negativa, então eu fico mais negativo, né? Se eu dou, né? Se eu estou me desfazendo, estou doando carga negativa,
Então, eu fico mais positivo, porque eu tô doando uma carga negativa. Então, é isso que acontece com o íon. Quando ele cede, quando ele doa elétrons, ele é chamado de cátion e fica com carga positiva. Quando ele recebe elétrons, ele fica com carga negativa e se transforma em ânion. É bom anotar, viu, pessoal? Pode dar uma pausa aí no vídeo e anotar esse conceito, porque é muito importante. A formação de cátions é característica dos metais e a formação de ânions é característica dos não metais, tá bom? E para finalizar, a gente tem o elemento químico, que é formado por átomos que têm o mesmo número atômico, tá? Cada elemento químico ele vai ser representado por um símbolo, né? A maioria dos símbolos a gente escreve com a primeira letra do nome do elemento, só que esses elementos eles estão em latim, tá? Aí a gente tem, por exemplo, o sódio, que é o Na, né? Em cima a gente vai ter o número atômico e lá embaixo a gente vai ter o número de massa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre os átomos, sobre as cargas elétricas, né? Sobre o ânion, o cátion, o que é um elétron, o que é um próton, o que é um nêutron, tá? A gente também tem que ficar bem atento ao conceito, né, de número atômico, de número de prótons, tá? E respondam essas questões aí, 3 a 17, do nosso primeiro capítulo aí de Química, que é os átomos, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Até a próxima!